noite a todos. Boa noite. Então sejam bem-vindos aqui ao Grupo Espírita Nosso Lar, a nossa palestra. Hoje o nosso tema é Limites na Encarnação, Necessidade na Encarnação, e vamos participar desse estudo, né? Vamos aqui ler a página do Pão Nosso, psicografado por Francisco Cândido Xavier, leitura 107, piedade. Mas é grande ganho a piedade com contentamento. Paulo, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 6. Fala-se muito em piedade na terra, todavia, quando assinalamos referências a semelhante virtude, dificilmente discernimos entre compaixão e humilhação. Ajudo, mas este homem é um viciado. Atenderei, entretanto, essa mulher ignorante e má. Penalizo-me, contudo, esse irmão é ingrato e cruel. Compadeço-me, todavia trata-se de pessoa imprestável. Tais afirmativas são reiteradas a cada passo por lábios que se afirmam cristãos. Realmente, de maneira geral, só encontramos na terra essa compaixão de voz macia e mãos espinhosas. Deita-te deita mel e veneno, balsamiza feridas e dilaceras, estende os braços e cobra dívidas de reconhecimento, socorre e espanca, ampara e desestimula. Oferece boas palavras e lança reptos hostis. Sacia a fome dos viajores da experiência com pães recheados de fel. A verdadeira piedade, no entanto, é filha legítima do amor. Não perde tempo na identificação do mal. Interessa-se excessivamente no bem para descurar-se dele em troca de ninharias, e sabe que um minuto é precioso na economia da vida. O Evangelho não nos fala dessa piedade misteriosa, cheia de ilusões e exigências. Quem revela a energia suficiente para abraçar a vida cristã encontra recursos de auxiliar alegremente. Não se prende a teias da crítica destrutiva e sabe semear o bem, fortificar-lhe os germes, cultivar-lhes os rebentos e esperar-lhe a frutificação. Diz-no Paulo que a piedade com contentamento é grande ganho para a alma, e em verdade não sabemos de outra que nos possa trazer prosperidade ao coração. Então, uma leitura assim, né, para a gente refletir como nós somos piedosos e caridosos para com o nosso próximo, né? A gente coloca o mais, si, né? Então, vamos agradecer ao Pai por esta leitura que nos já faz hoje refletir já o nosso começo aí da noite, do trabalho, do Grupo Espírita Nosso Lar, que possamos começar a nos ter nosso autoconhecimento diante de todas essas palavras, diante também do nosso estudo que nós vamos ter hoje, para que possamos assim refletir um pouco mais no nosso dia a dia, no nosso bem viver. Agradecemos, Senhor, que toda a espiritualidade esteja presente neste momento, nos intuindo, nos envolvendo, principalmente a nossa irmã Miriam, que irá fazer o estudo de hoje, que ela possa ser intuída e envolvida pelos mentores espirituais. Que assim seja, Pai, graças a Deus.
para vocês. Boa tarde, boa noite, bom dia, que vai ver depois. Mas boa noite a vocês que estão aqui. Muito obrigada pela presença de cada um de vocês nesse estudo, que é um estudo, né? E o que é um estudo? A gente vai pegar o texto e vamos destrinchar esse texto. Então, esse capítulo é o do Evangelho segundo o Espiritismo. Se você já tem o livro, preste atenção, pega o livro, abre lá no capítulo 4. Né? Então, a semana passada foi estudada até o item 23. Hoje nós vamos estudar os itens 24, 25 e 26 das instruções dos Espíritos. É aquela terceira parte, né? Que a gente vai hoje estudar. Encarnação, né? Eu trouxe uma imagem bem bonitinha. A gente já pensa na vida, na união de um óvulo e de um espermatozoide que vai propiciar a vida, tal qual nós a conhecemos. A vida num planeta como o nosso, com toda essa estrutura feita para que a gente possa, então, aqui estar encarnado, né? E aí tem essa palavra, encarnação. Allan Kardec vai perguntar ao Espírito São Luís o que é esse limite da encarnação. E aí ele está falando, ele não está falando da reencarnação. Ele está falando, a pessoa vai poder encarnar. Como é que é isso? Ela encarna, ou seja, ela entra num corpo de carne. Como é que isso se dá? Então, a única coisa que a gente sabe e estudar a ciência é a união de um óvulo com um espermatozoide. Não é isso? Mas é bem diferente o que é encarnação do que é reencarnação. É bem diferente de você. Aí, à medida que a gente for estudando, a gente vai trazer. Então, são os itens aí do Evangelho que a gente está trazendo aí, desse capítulo. Quais os limites da encarnação? É o item 24, que é a perguntinha que é feita a esse espírito de São Luís. E ele vai responder a essas duas perguntas feitas por Allan Kardec. No item 25, a necessidade de encarnação, o conteúdo é esse, e ele também vai fazer uma outra pergunta, né, do limite da necessidade de encarnar, e a nota de Kardec. A gente geralmente estuda quais os limites da encarnação e passa batido, né? Normalmente que eu vejo as pessoas estudando, não estuda o item pedacinho por pedacinho, né? Não. As pessoas passam batidas muitas vezes por algumas palavras. E a gente vai aqui, como é um estudo, a gente vai tentar fazer devagarzinho, né? Calma, Beth. A gente vai devagar. Você que está aí pode fazer pergunta, tá? Se a gente souber, a gente vai responder. Se a gente não souber, a gente vai perguntar aos universitários. Falou? Combinado? Sabe qual é o universitário, né, gente? Aqui, ó, Livro dos Espíritos, o Evangelho, né? Esses são os nossos universitários, porque todos nós aqui estamos em aprendizado. A gente estuda para poder passar o conteúdo para todo mundo que aqui está. Eu ainda não consegui. Não me dei bem com esse negócio aqui, mas tudo bem. Eu trouxe essa imagem para a gente conhecer um pouquinho quem é São Luís, né? São Luís, ele é considerado um santo pela Igreja Católica. Agora, dia 25 de agosto, é a comemoração de São Luís, né? Para a Igreja Católica. E ele foi uma pessoa boníssima, um ótimo regente. Ele recebeu a sua coroa com 22 anos e era sábio e viveu em 1214 em diante. Então, até 1200, e vamos dizer que ele tenha morrido com 70 anos. 1270, que eu não sei qual é a idade que ele faleceu, mas ele nasceu dia 25 de agosto de 1214.
Então ele está bem ali na idade medieval, né? Ele teve 11 filhos, teve uma esposa amantíssima, uma pessoa muito interessante. A história de São Luís é bem interessante. E é esse espírito que vai à mesa para conversar com Allan Kardec. E ele vai perguntar: peraí, você está desencarnado, não é isso? Mas eu vou lhe fazer uma pergunta. Será que você pode me responder? Estou aqui para as suas ordens. O que é que você deseja saber? Kardec não é mole, não. Ele vai perguntar quais são os limites da encarnação, né? Uma coisa que a gente não pode deixar de comentar, tem que lembrar que nós somos espíritos encarnados, ou seja, todos nós somos constituídos de alma, e essa alma é o espírito encarnado que tem um modelador para esse espírito que se chama perispírito, que é também um envoltório. Kardec fala que é um corpo que envolve o espírito encarnado ou desencarnado, e tem um corpo físico que também é matéria. Então, alma, espírito, perispírito e corpo físico, beleza? O corpo físico a gente já viu lá ali no começo, é feito com um óvulo e um espermatozoide, certo? Então essa é a parte material da nossa constituição, vamos dizer assim, né? E aí São Luís, esse autor, ele vai fazer considerações a essas duas respostas. Então vamos à primeira. Ele entendeu a encarnação como sendo um envoltório que constitui o corpo do espírito. Interessante, né? Mas a gente sabe que este ser, nós somos pessoas inteligentes, já inteligentes, individuais. Nós não somos a mesma coisa, nós somos individuais, né? E que todos nós saímos de um ponto em comum, ou seja, todos nós, independente dessa matéria, fomos criados simples e ignorantes, saindo desse princípio inteligente do universo. Embora todos nós, independente da matéria, né, precisamos, para a manifestação desse instrumento aqui que somos nós, precisamos de alguma coisa que espelhe aquilo que somos. E aí Kardec vai chamar isso de perispírito, né? Outros autores dizem que é o modelador biológico do ser. Mas isso é conversa para um seminário, né? Não é a nossa questão aqui. Nossa questão é o texto que nós vamos, então, a gente vai conversar que quanto mais próximo esse espírito da origem de onde ele saiu, ele é mais grosseiro, ele é mais simples, ele é ignorante. Ignorante, você é ignorante. Não é como a gente acha, olha, você parece uma pessoa ignorante. Não é isso. Ignorante é porque não conhece, desconhece, ainda não desenvolveu as suas capacidades intelectivas, né? Quantas pessoas são tão simples e sabem tantas coisas, e às vezes são pessoas muito sábias, né? Também tem esses dois pontos que a gente tem que entender, né? Da simplicidade, né? Mas elas são grosseiras, são mais materializadas, esse seu envoltório é bem mais materializado, e é aí, por isso é que ela se manifesta, por esta expressão dela, né? Tem pessoas que são assim extremamente ignorantes, você está falando algumas coisas e ela não está compreendendo aquilo que a gente está falando. E aí, às vezes, a gente tem que respirar para não transbordar na gente as raivas que a gente tem, né? A gente, eu vou matar essa criatura. Não, né? Porque o que a gente está fazendo aqui na encarnação presente? É ainda
o espírito na matéria para se aperfeiçoar. Qual a destinação desse espírito? É a perfeição, é ser filho de Deus. Esse é o objetivo da encarnação. É para que a gente possa ser melhor e tentar se aproximar um pouquinho mais de Deus. Então, o mesmo acontece com o nosso corpo físico. Quando os homens começaram, a ciência começou a estudar os esqueletos dos homens primitivos, ela entendeu que nós tínhamos mandíbulas diferentes, crânio menorzinho, os nossos ossos eram muito mais vigorosos, as mãos maiores. Por quê? Eram pessoas mais brutas, usavam bastante a musculatura, os ossos, mas o crânio era pequeno, o cérebro ainda era do uga-uga, né? Então, estava ainda no começo do homem nesse orbe. E como é que era esse orbe? Muita lava de vulcão, muito quente, ou então muito úmido, muita floresta exuberante, muitos animais gigantescos, né? Então o homem vai pela ciência descobrindo um passado que nós todos, provavelmente, né? Porque se nós acreditamos que nós estamos aqui em reencarnação, né? Nós lá passamos por essas vias aí, não é isso? Então, o mesmo acontecendo com esse corpo físico num mundo mais material, certo? Mas há uma interessante aqui, quanto mais atrasado é o mundo, e aí maiores são as nossas dificuldades materiais. Nós não passamos por dificuldades materiais, as necessidades nossas ainda são muito, preciso comer, eu preciso dormir, eu preciso beber água. Água, gente, importantíssimo. O nosso corpo é feito de 80% de água. É importantíssimo beber água. Então, a gente ainda tem uma série de dificuldades ainda nesse nosso planetinha aqui. Mas o planeta já está melhor? Eu adoro a Terra, vocês vão me desculpar, né? O povo diz que a Terra é ainda um orbe primitivo. Mas eu gosto tanto da praia. Quando eu vejo o mar, eu acredito que Deus estava inspiradíssimo quando fez aquilo. Sabe? Fazer a água, naquela coloração. Ali tem quase 80% do nosso oxigênio sendo produzido. Você vê as energias que ali passam, tranquilizando a gente muitas vezes do choque da nossa vida, que não é muito lá bonitinha não, sabe? É bonitinha quando a gente está aqui, né? Está falando. Mas quando a gente está no embate, no corre-corre, no dia a dia, é estressante. A gente se estressa. E a gente tem que dar conta daquilo que a gente não dá conta. É muito interessante isso, né? A gente tem que dar conta daquilo que a gente ainda não dá conta. E muitas vezes a gente tem que dar um freio, pisar no freio e pensar e repensar um pouquinho. O que é que eu estou fazendo da minha encarnação? E aí é por isso que os estudos são para isso. Para que a gente pense, reflita naquilo que possa ser melhor para nós. Será que eu já sou menos egoísta? Será que eu ainda estou despreendida o suficiente para deixar aqueles 20 pares de sapato que eu tenho lá e que eu só tenho só 2 pés e entregar para uma doação? Será que eu já sou capaz desse desapego das coisas? É para que a gente possa refletir um pouquinho sobre isso, né? Então, vamos ao texto de São Luís. São Luís fala: a bem dizer, a encarnação carece de limites precisamente traçados se tivermos em vista apenas o involutório que constitui o corpo do espírito, dado que a materialidade desse envoltório diminui a proporção que o espírito se purifica. Muito interessante. Então, do ponto de vista do envoltório, desse perispírito,
Aí ele está dizendo, esse espírito, então ele vai se purificando na medida que esse corpo espiritual também estará. E que dirá o planeta? Será que também o planeta onde se retira os elementos para a formação desse perispírito também se modificará? O que vocês acham? Quiz. É o quiz espírita do dia. Se você está aí, ó, escreve aí nos comentários, o que você acha? Então, à medida que o espírito vai evoluindo, o seu perispírito também vai se alterando e diminui essa materialidade. Ele vai ficando mais fluido, ele vai ficando mais líquidozinho, ele vai se purificando. E esse corpo espiritual também vai perdendo a matéria. E o perispírito vai perdendo a matéria e o espírito, na medida que ele vai se aproximando de todos os conhecimentos, de tudo aquilo que possa fazer com que ele se melhore, porque ele está evoluindo. Ele vai chegar um dia em que o espírito e o perispírito se juntarão. E aí, como diz os espíritos, então essa manifestação desse envoltório vai ser luz e ao mesmo tempo o espírito também de luz. O espírito não tem forma. O espírito não tem forma. Quem tem forma é o perispírito. Por isso, modelador biológico, né, que os espíritos nos falam. Continuando no texto do São Luís, em certos mundos mais adiantados do que a Terra, já esse espírito, já esse corpo é menos compacto, menos pesado, menos grosseiro. Bom, a minha balança diz que eu sou pesada. Eu vou lá, entendeu? De vez em quando a gente tem que fazer umas dietas, né? Porque ainda meu espírito, a minha matéria ainda é bastante pesada. E eu ainda tenho necessidade de comer. Adoro sorvete, adoro, né, uma macarronada, adoro as coisas que muitas vezes, né, os excessos ocorrem, muitas doenças, né, provocadas por nós mesmos. Um desequilíbrio do corpo, exatamente. E é provocado por quem? Foi porque eu tinha um obsessor que sentou comigo no restaurante, ele gosta de massa, e aí eu comi massa. Carapágina. Então a culpa é do obsessor, né? Então a gente sempre coloca a culpa no outro, nunca nós assumimos a nossa posição, né? Então é o tipo de espíritos que somos ainda, né? Envolvidos nessa vivência para melhor, não é isso? Então, em graus mais elevados, aí é diferente. Lá é mais diáfano, lá é mais fluido esse corpo. E aí, provavelmente, não precisaremos mais comer a pizza, não precisaremos comer mais o macarrão, não precisaremos, né? Não sei se vocês viram o filme Nosso Lar. Vai ter agora o terceiro filme que está baseado num livro chamado Os Mensageiros. Então, quem não leu Os Mensageiros, leia, porque é um manancial de conhecimentos espíritas fantástico. E lá você vai entender essa questão dos fluidos, né? Lá no Nosso Lar, o Lísias oferece para o André Luiz, que são dois personagens daquele filme, né? E do livro também, né? Nosso Lar, ele oferece comida para ele. Mas tem comida aqui? Quando ele vê, é uma água de batata, né? Então é uma aguinha e ele ainda estava com as impressões da matéria. Mas essa água não vai me satisfazer. Coma para você ver, né? Então os fluidos que ali estão são diferentes do que aqueles, né, que estão na matéria, mas ele ainda estava ligado aos fluidos da matéria. Então ele fala,
mas essa água de batata não vai dar certo, eu não vou ficar com fome, cadê a pizza, né? Então, vai assim, então, na medida que a gente vai mudando, o nosso orbe vai mudando, e nós também vamos tendo mais conhecimentos, né? Nós também vamos mudando, né? Na medida que a gente vai conhecendo, se esclarecendo, a verdade, como diz Jesus, vos libertará. Então, quando a gente souber todas as coisas, nós estaremos mais livres. E todos aqueles que têm mais liberdade, o que acontece com essas pessoas que têm muito mais liberdade? O livre arbítrio delas, por merecimento de Deus, lhe é proporcionado. Então a gente começa a entender quais são aquelas escolhas da nossa vida. Então a escolha está ligada à nossa liberdade e à responsabilidade com os nossos atos. Então tudo está meio que junto e misturado, né? Então na medida que a gente vai evoluindo, tendo mais conhecimento, a gente vai tendo mais responsabilidade pelos nossos atos e pelas nossas vontades. Interessante, não é? É bem legal esse São Luís, também gostei muito dele. Então, conforme o mundo em que a gente é levado a viver, né? Conforme isso, o espírito reveste de um invólucro apropriado à natureza daquele orbe que ali está. Então, os mundos são sempre adequados ao adiantamento dos seus habitantes. Então, eu, quando vou para a cachoeira, ou eu vou para o mar, ou eu vou pela estrada fora vendo as paisagens, caramba, que coisa, quem é que fez todas essas coisas tão lindas? Quando eu olho para o céu estrelado, quando eu olho para o sol, para a lua, quando eu vejo as pessoas, gente, Deus é maravilhoso. Então ainda já acho que eu já estou vivendo um mundo de regeneração, porque adoro as pessoas, adoro esse mundo, adoro essa, sabe, eu acho isso fantástico, acho maravilhoso. Conserva, né? Ué? Pena que a gente não conserva, né? Mas é o processo do habitante que ali está. E é tão interessante que Deus nos permite que o selvagem, no grau em que ele esteja, até o menos evoluído, possam estar todos nesse mesmo orbe. Então, às vezes, a gente acha pessoas ignorantes, e aí é o exercício que a gente tem que fazer da caridade. Por quê? Porque ele é ignorante. Ele não sabe, ele não está fazendo porque ele é mau, ele não sabe o que está acontecendo. Qual é a nossa atitude perante alguém que está aquele verbo todo, e a gente o que deve fazer? Ai, meu Deus do céu, voar no pescoço dela aí. Legal! Tá certo. Então não entendeu nada que Jesus falou, né? Nada! Jesus foi o espírito mais puro que esteve no planeta. Ele, para encarnar nesse planeta, e aí ele teve que ter um perispírito adequado a esse planetinha Terra, ou seja, tirando desse planeta os elementos para a formação do seu perispírito, denso, pesado, que tem dor de barriga, que come muito, que bebe muito, que tem que dormir, que tem que descansar. Tem um participante aqui que diz que precisa ter paciência e orar por essa pessoa. Isso aí, paciência e orar por essa pessoa é um método muito bom de caridade para com aquele que ali está, né, nessa situação, né? Ela ignora que nós somos, que esse mundo aqui ainda é um mundo primitivo, né? Kardec
Quando ele faz a divisão dos mundos, o nosso, infelizmente, eu queria dizer para vocês, é ainda um mundo imperfeito. Ainda, por quê? Pode falar. Porque ele pode ser ignorante nessa questão, né? Mas a pessoa que tem um conhecimento não pode tratar da mesma forma, porque ela será cobrada porque ela tem entendimento. Isso. Quanto mais te darei, mais te cobrarei. Então, a gente como a senhora também falou, né? A questão do mundo, né? Se a gente ficar muito pegado a esse mundo primitivo, então, aí não tá bom, não. O mundo pode. A evolução é do ser humano, a nossa evolução. O mundo só vai evoluir, no meu entendimento, quando a gente começar a evoluir. Mas nós já evoluímos bastante. Muito. Nós já andamos muito. Quantos preconceitos a gente já derrubou? Né? Hoje a gente já não mata tanto. A gente ainda mata. Mas hoje não mata, pensa, né? eu acho que não vou matar não, vou só pisar no pé. Não é isso? Então, nós já andamos bastante. Mas nós estamos em guerra. Ainda em guerra. São espíritos ainda atrasados. Sabe? Kardec vai falar, vai dar nota, quando a gente chegar lá na nota, ele vai falar que nós estamos como se fossem crianças dentro de uma escola, né? E a gente só vai passar de ano, ou repetir o ano, se a gente souber todas as lições ali aprendidas. Né? Então, é um andar, é um caminhar para a gente aprender. Estamos encarnados por necessidade, por amor de Deus. Né? Então, se nós evoluímos aqui e evoluímos quando desencarnados, por que, pergunta Kardec? Necessidade da encarnação, né? Então eu vou passar, vou para o rosinha. Então, por que da necessidade? Então ele pergunta, Kardec, olha a pergunta que ele faz: é um castigo? E somente a encarnação, e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la, a encarnação? Ou seja, se o espírito for bom, bacana, não vai precisar mais encarnar. Não é bem assim que acontece. Nós encarnaremos tantas quantas vezes forem necessárias para o nosso aprendizado. E Kardec, claro, no Livro dos Espíritos, tem uma pergunta lá, que ele pergunta: se nós evoluímos nos dois lados da vida, no encarnado e no desencarnado, por que a gente não está encarnado? A gente pode continuar lá, né? Dizem os Espíritos, se nós continuarmos na erradicidade, ou seja, nós não temos um corpo físico, nós lá, quando a gente não tem um corpo físico, todos os nossos sentimentos, eles são como folhas, não como essa máscara que nós carregamos aqui. Os nossos inimigos estarão lá conosco também. E aí, a guerra não vai ser aqui, vai ser lá. Porque eles não nos perdoarão, nós não teremos aprendido a amar, porque os Espíritos falam, nós estacionaremos, nós não iremos para frente. Então, só nas relações humanas, então aí, como diz o São Luís, a gente precisa de ter essa encarnação nesse corpício que a gente está para as nossas relações com os outros, para aprendizado. Quer dizer que eu aprende a ser bom? Sim, aprende. Aprende a dominar as suas más tendências. Eu gosto de roubar, mas nessa encarnação a gente já sabe que não é bom a gente prejudicar o outro, porque isso tudo vai estar lá escritinho nesse desse corpo aí estranho chamado perispírito. Então isso fica visível quando nós não temos o corpo da matéria. É interessante isso, né? Reparar também as faltas que a gente fez para com nossos irmãos, né? É muito interessante isso. Aqui na Aproveitar, encarnação, aqui na carne, a gente
tem essa condição da gente fazer isso. É aproveitar. Porque aí tem um véu do esquecimento e a gente não fica lembrando que houve aquela peleja. E aí... Não é bom? É. Não é bom isso? E aí, diz Kardec, que aí a gente pode ter uma coisa maravilhosa, que são os laços de família. Ai, como é bom você ter aquele filho maravilhoso. Tá hoje lá nas drogas, mas puxa, como é maravilhoso. Porque o amor é que vai recuperá-lo. Não é a desistência dele. Entende? Ai, mas aquele marido, será que dá na outra encarnação para a gente não se encontrar? Ele bebe, ele é mulherengo. Ah, mas repara por que ele está na sua existência. Ele está na sua existência por algum motivo. Deus não é justo, bom? Então Deus não faz nada inútil, diz São Luís, né? Ele sempre constitui, aí ele fala sempre que tudo é justo. Compreende que o Espírito só liberta das encarnações em mundos inferiores quando ele atingiu uma evolução que lhe permite viver em mundos melhores, em mundos superiores. Então há muitas ainda lições para que a gente possa compreender, que a gente precisa andar nesse caminho do aprendizado. E a gente não erra? Erra. E como erra? Até coisas que a gente acha que são normais para nós, para os espíritos não são. Porque a gente desconhece as leis divinas. Se a gente conhecesse todas as leis divinas, a gente já não precisaria estarmos aqui ainda encarnados, né? Eu quero ficar encarnada mais um pouquinho, por favor. Como eu disse a você, eu preciso, o que eu preciso? Eu preciso melhorar muito, né? Então, quando não tem mais nada a aprender nessa experiência deste planeta, a gente vai parar de encarnar aqui, mas vamos encarnar em outros. Existe um capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo, há muitas moradas na casa do meu pai, e é o próprio Jesus que fala sobre isso. Então, ele vai nos preparar um caminho, um lugar onde a gente seja melhor, onde a gente possa aprender um pouco mais de amor, um pouco mais de amizade, né? Seguindo aí, a necessidade da encarnação. Então, quanto mais atrasado é o espírito, mais materializado é o seu perispírito e o mundo onde ele vive. Em mundos melhores do que a Terra, são habitantes, são menos grosseiros, são mais leves, são mais bonitos, vivem a beleza, a criação divina, mais espiritualizados, e é o seu perispírito também. Olha o que ele está nos dizendo. Olha a lição que ele está nos dando. Então a gente quer continuar aqui ou a gente quer evoluir, né? Então há de se pensar. Então como é que eu faço isso? Oração, prece, a gente fala muito do culto do Evangelho no lar, né? Buscar Jesus. Por que os espíritos falam que o modelo guia é Jesus? Está lá no livro dos Espíritos. Kardec perguntou, bom, então tá, então a gente tem que evoluir. Então qual é o modelo? Como é que a gente pode ir, já que a gente está num grau tal, que a gente precisa de um modelo, qual é o modelo? E os Espíritos não pestanejam, respondem, Jesus é o modelo, né? Ele é o coordenador deste orbe todo, e a Terra se encontra nesse conjunto de planetas, né? Onde a Terra é um deles. Então é só para a gente ter uma ideia de quem é esse espírito, né? Como é que ele pode coordenar tudo isso? Ele já morreu há 2023 anos, vamos dizer assim, aproximadamente, e a gente ainda continua falando dele. Nossa, e ele não escreveu nada. Ele cantou a mensagem do amor, o amor ao outro, para que de todas as oportunidades da vida dele, ele
Só Deus bom ser. Não só cantou, como exemplificou, né? Exemplificou e foi só isso que ele fez. É só isso que ele fez. E bastou. Ele não teve o carro do ano. Ele não teve a roupa mais fina lá do, sei lá, qual que é da moda agora, não sei. A mais fina, mais bacana. Ele não teve a casa mais maravilhosa da vida. A família dele até teve uma oportunidade que ele aproveitou, que a mãe estava vindo para pegar, os irmãos dele falou que ele estava louco, enlouquecido, e ele fala: quem são meus irmãos? Quem são minha mãe? E ele fala: meus irmãos e minha mãe são todos aqueles que fizerem a vontade do meu Pai. Não é a minha vontade, é a vontade do Pai. Tal era o nível daquele espírito. Então a gente vai chegar lá. Um dia nós seremos Jesus. Não se preocupem. Mas dia menos dia, nós seremos Jesus. E eu vou acompanhar vocês, viu? Pode deixar que eu vou aqui na minha retaguarda, entendeu? Eu vou atrás de vocês. Então, a passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir por um meio de uma ação material os desígnios cuja execução Deus lhe concedeu. Né? Ele confiou que a gente vai dar certo. Pode ir que vai dar certo. Eu falei: não vai dar certo não, senhor. Ah, não. Ainda mais só deixa uma pessoa que fala muito. Ah, Jesus. Oh, Senhor, por favor, né? Não, mas é necessário. É necessário que você vá. Então é necessário a bem desse que está aqui na terra, né? Visto que as atividades que são obrigados a exercer vão lhe auxiliar no desenvolvimento da inteligência. Então, a desenvolver as nossas inteligências, é por isso que nós aqui estamos. Sendo soberanamente justo, Deus tem que distribuir a todos os seus filhos igualmente, senão se ele for... mas tem criança que morre tão pequenininha, né? Tem gente que quer mar ruim a vida inteira, vai correr com 100 anos. Poxa vida, é mais oportunidades que Deus está dando para aquela pessoa se melhorar no seu caminhar. Mas aquela criancinha talvez seja só um completista, precisava só de um pedacinho para completar a encarnação nesse tipo de planeta. Vai encarnar? Vai, em outro planeta melhorzinho. Então, é como se a gente subisse uma escada e todo dia um pouquinho os degraus dessa escada, para melhorar-se, né? Então, pensemos um pouquinho dele. Não há privilégios, né? Senão Deus seria injusto, né? Então, são leis muito legais para organizar a nossa existência, organizar como é que a gente se dá, né, a coisa. Mas olha só, como é esperançosa a doutrina espírita. Diz São Luís que mas a encarnação para todos os espíritos, vou dizer de novo, para todos os espíritos é apenas um estado transitório. Ai, que bom! Não vou ter mais CC. Ai, que bom, que maravilha! Então, o que é do corpo, da matéria densa, pesada, não será mais necessário. Que bom, né? Não vou ter mais dor nas costas quando eu levantar. Ai, meu Deus, né? Então vão ter coisas que eu não vou precisar. Olha que maravilha, né? É uma tarefa que Deus me impõe quando inicia a vida como primeira experiência do uso que farão do seu livre-arbítrio. Ou seja, as minhas escolhas. Então hoje eu já posso escolher ser melhor, ser mais amigo, ser probo, ser uma pessoa mais caridosa. E começa com você, não começa com o outro. Isso é que é interessante, né? Muito interessante. Kardec então vai fazer uma nota, e a nota de Kardec é essa que a gente estava falando, né? A comparação com a escola, né? Que tem que percorrer diversos ciclos para chegar então à universidade. E aí é um trabalho que nós temos que colocar na nossa existência. Não tem como, a gente não pode
nós espíritos, né, encarnados uma única vez, e ele vai perguntar mesmo, mas em determinado globo, e esse espírito não pode ali, de repente, de início, encarnar naquele globo, e essas esferas, ou uma esfera diferente, ele encarnou aqui nessa, já naquela existência, andou tudo que ele tinha que andar, já pode encarnar na outra esfera. Então, diz então os espíritos respondendo a Kardec: semelhante modo de ver só será admissível se na Terra todos nós homens estivéssemos exatamente no mesmo nível intelectual. E não é assim que é, né? Intelectual e moral. As diferenças que há entre eles, desde o selvagem aos homens civilizados, mostram quais os degraus que a gente tem que subir. Como eu disse, a gente está aí subindo para encontrar Deus. É a nossa destinação. A nossa destinação é a perfeição. Então, a encarnação precisa ter um fim útil. Não é para qualquer um, é para nós que resolvemos encarnar. Entendeu? Como é que é a história? E não se encarna só aqui no Brasil, não, encarna em outro globo. Né? Então a gente vai procurar, por afinidade, um pai, uma mãe, vai fazer os laços, né, que a gente precisa, né? Qual seria então das encarnações efêmeras aí a questão da criança, né? Teriam sofrido sem proveito para si mesmo, nem para os outros? Deus, cujas leis todas são soberanamente sábias, não faz coisa inútil. Então é a gente entender que cada um de nós traz o passado. A gente já viveu muito, a gente já fez muita lama, como diz, né? A gente já foi muito casa de Irene, né? Enfim, né? Igual da música italiana, né? A casa de Irene, entra todo mundo, entra, canta, né? Então, nós já fomos muito isso. Hoje, estamos buscando um pouco mais de entendimento para a nossa existência, para sermos melhor um pouco, né? Então, pela reencarnação, assim é que ele quis que os mesmos espíritos, pondo-se novamente de contato com o outro, e aí seja então uma reciprocidade, né? Então, para terminar, Jesus, que foi o espírito mais evoluído, que viveu na Terra, veio por amor a seus irmãos inferiores, demonstrando que as leis divinas e mostrar esse roteiro deste caminho através dos seus ensinos e dos seus exemplos de vida é nosso Salvador, porque ele veio nos ensinar que seres como ele, nós vamos ser libertos da ignorância e do mal, da necessidade de viver em mundos inferiores, porque essa é a nossa necessidade ainda, se seguirmos suas lições, por mais difícil que nos seja. Nossa, nós estamos passando por tanta coisa, ai que coisa, mas por isso mesmo, tenhamos esperança, tudo passa, tudo vai passar, tudo vai melhorar, né? Para que a gente possa atingir este alvo, né? Da liberdade, da libertação das encarnações, nesses mundos inferiores, podemos, pelo nosso esforço, pela nossa perseverança, de melhorarmos. Então, depende de mim, depende de você, não depende de outras pessoas. E a gente pode fazer, cada dia um pouquinho mais. De quem que seja, tá bom, vamos embora, né? A gente não tem eternidade? Mas vamos começar a trabalhar. Vamos deixar de preguiça, né? Deixa a preguiça de lado e vamos trabalhar. Como é que a gente trabalha? Tem tanta casa boa, casa espírita, então é um lugar bom para trabalhar, porque tem tanta gente que bate a nossa porta precisando, necessitando, né? Às vezes só de ouvido. Vou trabalhar então no atendimento fraterno. Em vez de falar tanto, vou fechar a boca, e eu tenho 2 ouvidos, vou emprestar para quem precisa falar. Falar das suas angústias, falar dos seus problemas, do marido ruim, do filho não sei o quê, do trabalho horroroso, e vai.
Então, e a gente sempre vai ter uma palavra esperançosa para esse que ali está necessitando do amparo, né? E já agora, aqui, nós estamos preparados para essa nossa nova jornada. Então, todos nós podemos melhorar hoje, exatamente hoje, né? Nós precisamos melhorar e bastante. Então era isso que eu trouxe para vocês. Me perdoe se eu passei um pouquinho, mas que Deus possa amparar a todos. Muita paz em cada lado. Um beijão. Fiquem com Deus. Muito obrigada. Obrigada, Miriam. Então, pessoal, obrigada, Miriam, foi muito bom. Então, a gente já ficou sabendo, né, da necessidade aí, porque de